Oi, meus queridos, meus amados, bom dia. Passando aqui logo cedo, hoje, terça-feira, dia 2 de janeiro, comecinho do ano, que nossas esperanças, nossa fé sejam renovadas todos os dias, em nome de Jesus. Hoje, queridos, passando para falar para vocês o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, onde ele diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém. Então, queridos, não adianta a gente se preocupar, não adianta a gente querer antecipar as coisas, não adianta a gente ficar aflito, querendo resolver tudo, de uma maneira rápida, aquela coisa que muita gente diz, eu preciso disso para ontem, né? Isso, na realidade, não existe. É a gente querendo interferir no tempo de Deus. Então, tudo tem o tempo de Deus. Deus não faz as coisas apressadamente, não faz as coisas demoradamente, ele faz no tempo certo. Então, querido, se você está esperando algo acontecer, se está à procura de uma maneira de que as coisas aconteçam rápido, se você está aflito por alguma coisa que não aconteceu ainda, calma, sossegue, ore, peça a Deus paciência, peça a Deus que as coisas sejam resolvidas no tempo dele, Acredite nisso, tudo tem o tempo certo. Não adianta a gente querer atropelar as coisas, não adianta a gente querer passar por cima do tempo de Deus, querendo pôr o nosso tempo como primordial, o nosso tempo acima do tempo de Deus. Isso não existe, isso só atrapalha, porque a preocupação faz a gente ficar impaciente, faz a gente ficar aflito, faz a gente não enxergar as coisas como a gente devia enxergar. Por quê? Porque a gente daí fica com aquela vontade, aquela ansiedade de resolver as coisas e que tudo aconteça na hora, e isso não existe, Quando as coisas acontecem dessa maneira, assim, apressadamente, não é a vontade de Deus. E se não é a vontade de Deus, não pode funcionar, não pode dar certo. Então, que a gente tenha paciência, que a gente espere, que a gente ore, que a gente peça a Deus e que a gente principalmente entregue na mão de Deus e confie que Deus vai resolver na hora certa, no tempo de Deus, Deus não demora e Deus nem faz antes do que o tempo dele, antes do que tem que acontecer. Não, tudo para Deus tem um momento certo. Nós, que queremos, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, resolver as coisas tudo para ontem, tudo para ontem. Eu quero tal coisa, vou fazer agora, vou fazer já. Eu quero mudar de emprego, eu vou sair do emprego já, vou... Não, calma, sossegue, ou alguma coisa que está te afligindo, alguma coisa que você pediu a Deus, que você vem pedindo continuamente e não aconteceu ainda, é porque não é a hora certa, Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe a hora que a gente precisa que tal coisa aconteça, Deus sabe se aquilo vai acontecer ou não, se é para acontecer ou não, porque a gente pede o que a gente quer, mas Deus nos dá o que a gente precisa, é diferente, Muitas vezes nós pedimos o que nós queremos só, eu quero, mas a gente no fundo não sabe se aquilo que nós estamos pedindo é o que realmente nós precisamos, mas Deus sabe, então Ele dá o que a gente precisa, e muitas vezes não coincide com o que a gente pede. Então, que a nossa vontade sempre fique atrás, sempre fique depois da vontade de Deus, que a vontade de Deus sempre prevaleça sobre a nossa e que a gente tenha sabedoria e paciência para entender isso e esperar que as coisas aconteçam no tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, o tempo de Deus é perfeito, o tempo de espera, nós aqui que a gente tem que esperar
né? É o momento certo para que aquilo aconteça. Se não aconteceu ainda, é porque não chegou a hora. Tá bom, querido, querida? Então, espere com paciência. Ore, entregue, espere, confie, porque vai acontecer. Se for para o seu bem, vai acontecer. Se for a vontade de Deus, vai acontecer. Se não for, não vai acontecer. Por quê? Porque não é aquilo que você precisa, né? Se não acontece as coisas que eu peço, é porque eu não preciso daquilo. Então, que a gente tenha a sabedoria para entender isso, viver isso e praticar isso. Orar, entregar, confiar e esperar. Sempre é dessa maneira que as coisas fluem no tempo de Deus. E tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é agradável aos nossos olhos, é agradável à nossa vida e é agradável aos olhos de Deus, vendo um filho obediente fazendo o que ele quer que a gente faça, confiar nele e esperar. Então, querido, a nossa reflexão hoje é essa. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Não queiramos mudar isso, porque não vai funcionar. Tá bom? Então é isso, meu querido, minha querida, muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima terça-feira. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia de muita paz, um dia de muita esperança, que Ele nos dê muita sabedoria, que Ele nos guie, nos abençoe e que a gente saiba esperar, tá bom? Que façamos tudo que agrade a Deus e que a gente nunca esqueça de que Deus está no controle. Estava ontem, está hoje, estará amanhã, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe a sua pergunta. Você que está chegando agora, fique à vontade e seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Não esqueçam, então, que o que importa é que a gente faça tudo que agrade a Deus, que a gente leve uma vida fazendo as escolhas certas, tomando as decisões certas, que nos aproximem cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui. Eu espero muito ter você comigo aqui amanhã novamente. Muito obrigado, querido. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.